Agora que você vai conhecer uma exposição maia que está tendo aqui em Curitiba, nós vamos dar uma pincelada para você ficar com vontade de ir lá conferir pessoalmente. Veja na matéria. Peraí. Quando criança, aprendemos história a partir do descobrimento das Américas, mas todos sabem que antes deste fato acontecer, essas terras eram habitadas por povos indígenas, como os maias, os incas, os astecas, entre outros. Na América Central, o povo que mais se destacou foi os maias, com suas grandes construções em pedra e arte refinada, movida à sua religião, a avançados conhecimentos científicos e à sua estrutura política. Para conhecer mais sobre esse tema, o Museu Egípcio Rosa Cruz, em Curitiba, abriu uma exposição temporária com peças que mostram um pouco da história desse povo. E os pais aproveitaram o início das férias para dividir um pouco de cultura com seus filhos. Então agora a gente aproveitou as férias para trazê-los, né, para que eles possam também conhecer e entender um pouquinho mais ainda da civilização antiga, né? É sempre bom, né, a gente poder ver as coisas que a gente vê perto da gente, aquilo que a gente assiste na televisão. É sempre uma oportunidade. As crianças podem estar vendo aquilo que vê nos livros, que tem na escola. E assim sai um pouco do videogame. E as crianças aprovaram a ideia. Eu gosto bastante, porque você conhece assim, a história dos antepassados, coisa e tal. E é bem interessante, né? Porque você vê os objetos antigos, você conhece mesmo a cultura antiga. Segundo o historiador e responsável pelo museu Everson Dubiela, esse povo que habitou a região das florestas tropicais das atuais Guatemala, Honduras e Península de Yucatán, no sul do México, entre o século 4 e 9 a.C., utilizavam a construção de peças de artesanato como uma comunicação com deuses. Na verdade, em várias partes da sociedade deles, eles tinham esse contato com os deuses, né? Então, por exemplo, no Códice, como eu falei para vocês, nós podemos encontrar diversas informações, tanto religiosas quanto de astrologia, né? Então, ou seja, eles observavam o céu e eles conseguiam obter através do céu mensagens sobre o plantio, né? Então, eles eram um povo agrícola, conseguiam obter mensagens sobre como fazer as cerimônias, né? Então, eles faziam muita coisa assim, só olhando para o céu. E um detalhe, o próprio céu noturno era um deus para eles, né, que é o Balã, que é representado pelo jaguar, que para nós é a onça pintada. Então, se nós observarmos lá no fundo da exposição, nós temos ali a representação dessa onça pintada, que é o Balã. E o Balã ainda representa o rei, né, para eles, né? Então, os maias, eles tinham diversos reis, e esses reis eram colocados no poder graças ao Balã. Um povo rico em cultura, em conhecimentos agrícolas, astrológicos e científicos, e com uma organização política impecável, mas que se dizimou pela fome, pelas guerras entre os povos e também por um problema que hoje é tão comum, a gripe. Quando os espanhóis chegam aqui, né, no século XVI, essa civilização já estava numa decadência muito grande, né? E aí o espanhol ele traz muitas coisas, né, além de táticas de batalhas novas, como por exemplo cavalo e também armas de fogo, eles trazem também uma coisa que todos nós pegamos, né, uma vez ou outra na vida, que é a gripe, né, e eles não conheciam. Isso com certeza dizimou muitos deles. Para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre a história desse povo, o museu é aberto de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e da 1 às 5h30, e aos sábados, das 2h30 às 5 da tarde. E a entrada é gratuita. Fica a dica aí, então, para esse feriadão de carnaval, você quer passear, conhecer um pouquinho mais da cultura maia, que habitou aqui há muitos anos atrás, você vai ficar sabendo tudo sobre a cultura maia. É só ir lá no Museu Egípcio aqui de Curitiba, Museu Rosa Cruz. Ziquinho, você sabe bem a história maia? Eu sei que os Incas eram os Incas e que os Maia eram Maia. Agora, eu tenho uma coisa para te contar que você não sabia. Você sabia que o hino nacional brasileiro, o hino, cantado de trás para frente, não é mais o hino? Hã? O hino nacional, cantado de trás para frente, não é mais o hino nacional? Claro que não, é o contrário dele. Não, ele é hino quando se canta
no direito. Quando se canta de trás para frente, é voltando. Indo e voltando. É.